Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui, diariamente, você é atualizado. Lembrando que hoje, dia 12 de outubro de 2022, comemora-se, além do feriado de Nossa Senhora da Aparecida, o Dia das Crianças. Lembrando que a Previdência Social, ela também protege as crianças, na medida em que ela concede aos pais, né, hoje já de uma maneira mais ampla, o direito de afastamento do trabalho remunerado, né, a Previdência é quem faz essa remuneração, para que ela possa cuidar dos meses iniciais na vida da criança. Né? De extrema relevância esse benefício previdenciário do salário maternidade, chamado de salário maternidade, que pode sim ser concedido a homens, né, excepcionalmente, nos casos, por exemplo, em que há adoção, nos casos em que há o falecimento da mãe, né, da parturiente, então pode o pai, o segurado, gozar do benefício do salário maternidade. Então, lembrando que a Previdência Social, ela está diariamente, ela está em toda a nossa vida, né? É o nosso seguro social, não podemos nos esquecer. Mas hoje, vamos falar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho sobre uma decisão muito interessante. Foi concedido a um trabalhador rural que sofreu um acidente automobilístico o direito a uma aposentadoria por invalidez. Né? De acordo com os documentos no processo, o segurado ele recebeu um auxílio-doença em 2019 devido às sequelas neurológicas decorrentes desse acidente. No entanto, o INSS ele cessou o pagamento do benefício devido ao resultado da perícia médica administrativa, que concluiu, então, pela capacidade laborativa desse trabalhador rural. O trabalhador recorreu, então, à vara estadual pela competência delegada, né, a vara estadual, então, de Rancharia, no estado de São Paulo. A decisão, a vara acatou o pedido do segurado e determinou, então, a conversão desse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, e o INSS, então, recorre ao Tribunal da Terceira Região, né, postulando que na perícia havia sido atestada a capacidade para o trabalho, né, e solicitava, então, a confecção de um novo laudo judicial. Conforme os laudos da perícia, quando tinha 23 anos de idade, o trabalhador sofreu um acidente automobilístico e, com isso, ele acabou sendo acometido por sequelas do traumatismo craniano encefálico e cérvico, dorso, lomba e lombalgias graves. Conforme a perícia, a lesão é crônica, é degenerativa progressiva, e o que torna o segurado totalmente incapaz para a reabilitação profissional. Há aqui, mais uma vez, que se considerar que faz-se uma análise mais alargada. A gente não está considerando exclusivamente critérios médicos periciais, mas estamos também levando em conta critérios sociais, critérios outros que auxiliam na tomada da decisão e, então, na conversão desse benefício, que era um auxílio por incapacidade temporária, para um auxílio por incapacidade permanente, porque levou-se em conta as condições pessoais desse segurado. Né? Então, dessa forma, o TRF3 entendeu que foram sim comprovadas a qualidade de segurado e o cumprimento de carência. Além disso, verificou-se que o trabalhador estava total e permanentemente incapaz para o trabalho. Para o tribunal, o argumento do INSS, então, não deveria ser considerado, era improcedente, visto que o laudo foi muito bem elaborado. Havia todo um fundamento nesse laudo, né, que justificava, então, a conversão deste benefício. Então, o TRF3 nega a apelação do INSS, mantém a decisão proferida na primeira instância, e o INSS deve, então, agora conceder esta aposentadoria desde dezembro de 2019, né, pagando-se, então, as diferenças relativas ao auxílio-doença que foi pago a este segurado. Falando aqui ainda sobre benefícios por incapacidade, é muito importante a gente lembrar a questão da carência. Para a concessão de benefícios por incapacidade temporária ou permanente, a legislação exige o cumprimento de uma carência de
12 meses. São necessárias 12 contribuições pretéritas, anteriormente ao adoecimento, ao acometimento da incapacidade laboral. Porém, é de suma importância a gente frisar que existem exceções. Existe, então, isenção de carência, né? Isso também está previsto na legislação. Existem algumas circunstâncias em que essa carência, ou seja, esses 12 meses de pagamento de contribuição, 12 meses anteriores, lembrando que a primeira deve ser contribuída em dia, né? Não podemos ter atraso na primeira contribuição, senão essas contribuições elas não serão computadas para efeito de carência. Então, nós precisamos cumprir uma carência de 12 meses. Mas a legislação mesmo, ela faz algumas exceções, ela cria algumas exceções. Essas exceções, elas estão numa portaria. E há muito tempo essa portaria ela não vinha sendo atualizada, a despeito de haver a obrigatoriedade de atualização trienal, a cada 3 anos, mas essa portaria já vinha desde 2015 sem nenhuma atualização. Então, quais são as doenças, né? A lista de doenças que dá direito à isenção de carência. Primeiro, os acidentes de trabalho. Toda vez que ocorrer um acidente de trabalho, não será exigida o cumprimento da carência. Essa pessoa terá direito, então, a se afastar e ter o gozo do seu benefício por incapacidade, o seu auxílio por incapacidade temporária. Mas, no final do mês de agosto do corrente ano, de 2022, o INSS ele publicou a portaria interministerial 22, que estabeleceu a lista de doenças e afecções que isentam a carência para a concessão dos benefícios por incapacidade. A lista manteve-se praticamente integral, foram adicionadas apenas mais duas moléstias, mas ainda nesta portaria criam-se conceitos, né? Fortalece-se conceitos que devem sim ser considerados para a aplicação dessa isenção, a saber, o quadro clínico, né? Quadro clínico de evolução aguda. Então, esta doença, para que ela isente a carência, esta doença precisa estar num quadro clínico de evolução aguda. Então, a doença ou afecção de instalação súbita exclui-se os episódios os episódios agudos de doenças crônicas. Então, é muito importante fazer essa pontuação, principalmente nos casos de neoplasia, né? Porque é comum a gente ver, muitas vezes até em alguns casos de neoplasia, não só a exigência da carência, mas também a própria negativa do benefício, em razão do quê? De não haver a configuração, então, de um quadro clínico de evolução aguda. Outro ponto a ser observado é o critério de gravidade. Então, o risco iminente de morte ou a perda de função de um órgão ou sistema que requer um cuidado de natureza clínica ou cirúrgica, podendo apresentar instabilidade das funções vitais e necessidade de substituição artificial dessas funções. Então, você tem aí também esse critério de gravidade, que pode ser utilizado para restringir na mesma lista, mas pode ser utilizado para ampliar a lista, né? Já que a lei fala, né? A legislação fala num grande guarda-chuva que são doenças graves. Então, você tem, por exemplo, o entendimento jurisprudencial da Turma Nacional de Uniformização, que concede o benefício sem previsão de carência para os casos de uma gravidez de alto risco, né? Então, você tem aí o alargamento dessa lista. Mas vamos à lista, né? É um pouco extensa, vale lembrar, a tuberculose, a hanseníase, o transtorno mental grave, né? Desde que estejam cursando com alienação mental, a neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatias graves, né? Que aqui entram, doenças de Parkinson, espondilite anquilosante, anelfrasia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo, que também é uma novidade, e abdômen agudo cirúrgico.
Então, essas doenças, elas estão aí listadas e elas isentam a carência. Não se exige, no caso dessas doenças, o cumprimento da carência de 12 meses para a concessão dos benefícios por incapacidade. Bom, esses são os nossos pontos de hoje, nossa conversa aqui, né? Falando um pouquinho, aprofundando um pouquinho sobre a questão dos benefícios por incapacidade. E até a próxima semana, quando a gente mais uma vez se encontra e pode falar sobre as nossas questões do direito previdenciário.